Fala, meus amigos do YouTube, tudo bem, pessoal? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Speedway Informática. Pessoal, é o seguinte, para quem está chegando agora, eu já faço um convite, se inscreva no canal, ative o sino para que você venha receber vídeos diários. Inclusive esse vídeo aqui, esse é o canal, para quem não conhece, tá? Esse é o canal Speedway Informática. Nós temos aqui hoje, atualmente, 2.700 e poucos vídeos, né? E hoje o canal, cada dia que passa, ele está recebendo aí novas pessoas que muitas vezes passam pela internet buscando alguma informação e acabam encontrando o canal, tá certo? E para mim é uma satisfação muito grande poder fazer um trabalho e levar para vocês aí conteúdos que eu tenho certeza que vai ser de grande valia para você, tá? Esse vídeo aqui hoje, ele é um vídeo onde eu vou tirar, né, as dúvidas de um internauta. Eu acho que ele já é seguidor do canal, viu? Não vou lembrar o nome dele, tá bom? Mas ele falou: Paulo, é o seguinte, eu gostaria que você me desse uma força aí. Eu estou com esse desenho, esse rascunho, e eu queria saber como é que eu faço para quê? Para eu distribuir, né, as minhas brocas, né, as minhas colunas. Conforme vocês podem observar aí, ó, eu tenho esse desenho. Nós temos aqui um quarto com suíte, né? Nós temos aqui uma sala, a sala dá 4 por 4,5. Aqui o quarto com suíte dá 4,5 por 3,5. Nós temos aqui um outro quarto 3,70 por 3,50. Uma sala de jantar 3,70 por 2,80, né? Nós temos aqui também um banheiro 3,5, banheiro grande por 2,80 com suíte. Aqui o quarto com suíte, na verdade, né? 2,80 por 3,5. Nós temos aqui uma cozinha também que dá 3,50 por 4,70. Bom, basicamente o que ele gostaria de saber? Como é que ele faz? Para quê? Para ele poder distribuir, né, essas colunas em toda a construção. O que eu vou fazer agora? Eu vou abrir esse desenho com o editor aqui para a gente fazer junto aí. Bom, só lembrando, pessoal, que é importante que quando você for construir, tá, que seja uma pequena construção, uma construção grande, toda construção nós temos que ter ali um projetinho, nem que seja um desenho como esse aqui. É importante, nem que seja um desenho como esse, para que você possa de fato aí ter noção do que você vai fazer, né, no decorrer dessa obra. Por exemplo, aqui ele fez o desenho pra gente e mesmo assim ele ficou: como é que eu faço para dividir? Pessoal, para você fazer essa divisão aqui é muito simples, tá? Primeira coisa, quando nós vamos construir um alicerce como esse, é importantíssimo, né, que o profissional, o cara que vai construir, ele tenha em mente, né, o desnível do terreno. Por exemplo, um terreno quando ele é muito caído, é necessário fazer o quê? Um muro de arrimo. Para quê? Para a gente jogar esse terreno, né, esse alicerce, na verdade, 30 centímetros, no mínimo, tá, mais alto do que a sarjeta, do que a guia, aquela guia, né, da rua, né, a guia da sarjeta lá, enfim. Para quê? Para você não ter problemas futuros aí com água de chuva, né, até mesmo com a sua rede de esgoto. Então é importante você fazer essa construção mais alta para você ter essa possibilidade depois, até fazer uma queda legal, tal, enfim, né, para você não ter problema. Se você construir a casa mais baixo do que a rua, a guia da rua, né, você vai ter problema. E se você construir nivelado, você vai ter problema também. Sempre é importante deixar mais alto, beleza? Bom, vamos pegar um desenho, vamos pegar aqui deixa eu pegar aqui uma ponta mais grossa. Deixa eu pegar um vermelho, deixa eu ver se o preto. Acho que o preto dá. Bom, aqui nós temos todo esse contorno, tá, da construção, beleza? Aqui nós temos uma sala, aqui provavelmente o que parece ser uma janela, né? Uma janela, tá certo? Bom, basicamente, como é que eu faço isso? Deixa eu pegar aqui, ó, dessa forma aqui. Aqui vou pôr um pilar, tá certo? Vou pôr um pilar aqui. Deixa eu arrumar direitinho aqui. Aqui vou pôr uma coluna, certo? Essa coluna, pessoal, essa broca, ela tem que ter no mínimo, tá? Não sei se é casa térrea, ela tem que ter no mínimo, tá, 1,5 m, 2 metros. Para sobrado, essa profundidade ela aumenta, tá? Eu já cheguei a fazer broca para sobrado aí até com 4 metros de profundidade, entendeu? Aqui nós vamos colocar uma outra broca, certo? Nós temos aqui duas brocas, duas colunas. Nos cantos nós vamos ter também aqui uma outra coluna, tá? Nesse outro canto. Bom, para quem não sabe, para quem não tem ideia do que seriam essas colunas, as colunas, pessoal, as brocas, ela tem um papel fundamental
tá? E uma estrutura, e uma base, um alicerce. Pessoas falam assim: Paulo, eu fiz uma casa que não tem alicerce. Um dia eu recebi as fotos do rapaz e ele fez aquele caixotão por cima da terra e não colocou coluna. E ele estava tendo problema com o quê? Com rachaduras, tá? Em dado momento ele meio que fugiu, né? Eu perguntei: mas você fez colunas nessa sua construção? Ele falou: Paulo, não fiz. Então eu falei: então o problema seu tá aí. O seu problema tá aí. Entendeu? Então não precisa você chamar nenhum engenheiro para entender que o que você fez, de fato, né, foi errado. Então você não se constrói nenhum tipo de fundação sem você fazer coluna. E a sapata, Paulo? Por exemplo, eu quero fazer uma sapata, né? Deixa eu pegar aqui. Nós fazemos uma sapata. Deixa eu pegar aqui. Aqui. Estou conseguindo fazer. Bom, nesse caso, o que acontece? Deixa eu tentar pegar aqui uma... Tá dando um erro aqui, pessoal? Eu vou abrir novamente o programa, tá? Vamos lá. O que acontece? A gente vai executar, por exemplo, a sapata. As pessoas chamam sapata, a pessoa chama bloco de coroamento, enfim, né? O que seria sapata aqui? Não estou conseguindo achar aqui o... Bom, eu vou deixar para vocês aí do lado, tá? O que seria essa sapata. Bom, basicamente, pessoal, é o seguinte. Nós temos aqui essa coluna do canto, outra do canto, outra do canto, outra do canto, tá? Paulo, no meio, por exemplo, Paulo, como é que eu faço? Aqui, por exemplo, eu tenho um corredor, né? Aqui eu não posso pôr um pilar, mas o meu alicerce... deixa eu tentar, agora foi. O meu alicerce, ele tem que passar fora aqui, ó. Certo? Independente de eu ter uma broca ou não. Outra coisa, aonde eu vou colocar também aqui as minhas colunas? Eu vou pôr uma coluna no canto, vou pôr uma outra coluna nesse canto, tá certo? Aqui, Paulo, eu tenho uma distância de quanto eu tenho aqui? Bom, vamos pegar aqui 4 metros com mais 3,50. Então eu tenho 7,5 metros. 7,5 metros. Paulo, essas paredes internas, eu preciso pôr alguma coluna, uma vez que eu tenho 7,5 metros. Bom, o que você pode fazer é o seguinte, tá? Aqui você pode fazer uma coluna no canto. Outra coisa importante também, pessoal, é importante que a gente divida essas colunas. Para quê? Porque provavelmente em cima você vai fazer uma cinta. Então eu tenho aqui 7,5 metros, é distante, né? É muito longe, então eu tenho que ter no meio que eu apoio, tá? Então é importante você fazer isso, nesses cantos aqui. Paulo, aqui por exemplo, eu tenho aqui 4,5 metros com mais 3,70. Vamos fazer a conta então? Então se eu tenho 4,5, vamos lá, mais 3,70, eu vou ter uma distância de 8,20 metros daqui para cá, é longe. Então o que eu posso fazer? Eu posso dividir, por exemplo, aqui, ó. Eu vou dividir duas colunas aqui, ó. Certo? Eu vou dividir. Entendeu? Aqui na frente não há necessidade. Geralmente, pessoal, esses cantos assim, aqui eu tenho, por exemplo, 4,5 metros com mais 3,50. Então eu vou ter 8 metros. Então é importante, tá? Que eu faço aqui no caso, por exemplo, eu tenho uma janela aqui. Eu não posso fazer essa janela de forma alguma, essa coluna no meio da janela. O que eu posso fazer? Eu posso dividir esse meio aqui, ó. Eu posso dividir esse meio, né, e jogar uma coluna minha aqui, ó. Pra quê? Deixa eu botar pra cá. Eu posso dividir aqui, ó, e pôr um aqui, ó. Tá? Aqui é a mesma coisa. Eu vou trabalhar com essas colunas alinhadas aqui, ó. Tá vendo, ó? Olha lá, outra aqui. Aqui eu tenho uma janela, um vitrô. Tá? Então eu não poderia dividir isso aqui. E também eu não posso fazer uma coluna que ela venha até uma certa altura e para. O que eu posso fazer? Eu posso trabalhar com uma coluna aqui no corredor, pegando esse alinhamento, né? E aqui o que acontece? No mesmo alinhamento, e aqui eu posso deixar. Esses cantos de parede aqui, pessoal, é importante também que a gente faça aí, né? Pelo menos uma coluna para travar. Aqui você pode, no caso, nesse caso aqui, provavelmente aqui não ficou bem claro para mim, mas se de repente essa coluna ela der nesse alinhamento aqui, ó, eu posso trocar ela aqui, eu posso fazer ela aqui, ó. Certo? Ao invés de eu fazer ela nesse canto aqui, eu posso fazer ela aqui, ó, pegando esse alinhamento aqui, ó. Entendeu? O meio, tá? Eu posso trabalhar com uma coluna no meio aqui, ó. Certo?
Os fundos, eu vou trabalhar com o pilar aqui, ó, no mesmo alinhamento, tá? Então eu tenho aqui esse alinhamento aqui, ó, tá? Os demais cantos eu posso fazer amarração, entendeu? Aqui, por exemplo, eu tenho 3,5 metros. Eu posso trabalhar com uma coluna aqui, ó, dividir no meio, tá certo? Paulo, mas todas essas colunas, elas são obrigatoriamente subir até a amarração, o respaldo da casa? Sim, pessoal, tá? Existem situações onde a coluna, né, ela nasce e uma determinada situação, ela o que? Ela morre ali no alicerce, tá? Mas isso cabe uma avaliação de quem vai construir, tá bom? Mas a coluna, ela nasce e morre em cima, tá bom? Paulo, qual que é a altura mínima que eu deixo aí, né, do meu arranque, daquela ferragem que sai da broca, passando o meu alicerce pronto? Pessoal, no mínimo 60 centímetros, tá bom? Paulo, como é que eu faço a amarração depois? Eu uso arame, eu uso ali fita Hermann, né? O pessoal chama de enforca-gato, ou eu soldo. Pessoal, arame. Fita Hermann não foi feita para isso, ou enforca-gato, tá? Soldar também não recomendo fazer isso. Bom, eu uso arame, eu sou do método tradicional, tá certo? Eu não uso arame de forma alguma, beleza? Paulo, quantas ferragens eu utilizo para eu fazer essas brocas, Paulo? Você vai utilizar no mínimo 4 ferros. Paulo, eu estou com treliça de laje. Eu quero fazer tudo com treliça de laje. Pessoal, treliça de laje é fina, tá? Se eu não me engano, é ferro 516. E esse material eu não recomendo ser utilizado em uma fundação como essa. Aqui você vai comprar os vergalhões, a ferragem, né? E montar, dobrar os estribos e fazer tudo montado. Paulo, por exemplo, Paulo, eu quero fazer, por exemplo, toda a minha fundação, eu quero fazer tudo, né, com tijolo. Depois eu quero fazer uma canaleta, amarrar 2 tábuas e trabalhar em cima dela. Pode fazer? Pode. Você pode abrir seu alicerce, tá? Você pode trabalhar com o tijolo maciço, tá? Eu não recomendo tijolo lajota. Você pode até usar, mas a lajota, pessoal, aquele material cerâmico, ele é muito propenso à infiltração. A não ser que o cara fala, não tenho condições de comprar tijolinho que vai gastar muito, eu vou fazer, tá? Pode se fazer, não é que a pessoa não é que não pode fazer, mas é que acontece, você pode evitar problemas no futuro. Por exemplo, eu tenho no canal aí os vídeos onde eu estava fazendo uma obra que eu utilizei esse tijolo, tá? O que eu fiz depois? Depois de ter feito todo esse trabalho, eu fiz uma canaleta, joguei uma ferragem dentro, concretei, depois eu apliquei aquele impermeabilizante neutral. Ficou show de bola, tá? Mas se você puder fazer uma forcinha, construir com tijolo maciço, você pode fazer todo o nivelamento, né? Ou você pode fazer o contrário, você vai concretar essa ferragem dentro da vala e posteriormente você vai fazer o quê? Você vai nivelar com o tijolinho maciço, tá certo? Aí não há necessidade de você fazer uma cinta em cima. Agora os caras falam assim, não, mas eu quero fazer uma cinta arrematando, né? Você pode fazer. Ou você pode fazer uma canaleta com o próprio tijolo, jogar uma ferragem em cima e concretar arrematando. Ou seja, você vai ter a fundação embaixo com a ferragem, você vai ter o nivelamento do tijolo, tá? E depois o arrematando com uma canaleta aí. Isso em situações onde o terreno ele é mais caído, onde o terreno ele é praticamente plano, tá? Não precisa você utilizar esse método aí. Basta você trabalhar com a ferragem dentro da vala e posteriormente você nivelar, né, com o tijolo, depois impermeabilizar certinho, beleza? Bom, basicamente é isso, tá? Então aqui você pode dividir, aqui vocês podem observar que eu não coloquei coluna nesse canto, tá? Aqui também não coloquei, porque não há necessidade. Geralmente as colunas, pessoal, a gente trabalha mais pro lado de fora, tá? No meio você tem que distribuir bem. Paulo, eu tenho um espaço aqui, ó, eu não sei se é um balcão que aqui tenho, eu preciso pôr uma coluna? Não precisa pôr coluna, né? Uma vez que o balcão ele é feito depois, né? Então aqui no caso a gente tem que se preocupar, né, com a estrutura, né, num todo, né? Ou seja, você travar as paredes. Paulo, a ferragem, quando eu for dobrar ela, qual que é a largura do estribo que eu faço? Pessoal, isso vai depender do tipo de tijolo que você vai usar. Se você vai usar um tijolo, por exemplo, que tem 11,5 de largura, você tem que deixar esse estribo mais fechado. Inclusive no canal eu tenho um vídeo explicando por que acontece isso, por que devemos fazer isso. Então você vai deixar sempre 5 centímetros recuado, né, esse estribo, para evitar que você depois amarre essa tábua e esse concreto essa ferragem fique muito rasa, ou seja, ela fica muito encostada no concreto e isso pode depois causar problema aí, tá bom? Bom, vou ficando por aqui, espero que esse vídeo, como muitos outros, tenha levado para você, meu amigo, e para você que passou por aqui agora, tá joia? Vai construir, faça um desenho no papel, ali você distribui, tá certo? Toda a ferragem, broca com no mínimo, tá bom? 1,5 metro, o mínimo, viu? Mas se você tiver a possibilidade de aprofundar um pouco mais, melhor ainda. Eu falava da sapata, eu consigo fazer agora. Eu acho que não vou conseguir fazer. Deixa eu ver aqui. Deixa eu fechar o desenho novamente.
para eu tentar mostrar para vocês aí, né? Vamos lá, deixa eu ver aqui. Pra gente finalizar o vídeo aí, viu? É importante, gente, que a gente vai construir, que a gente tenha em mente, né? É importante você ter um papel. Olha só, aqui, ó. Isso. Deixa eu fazer o seguinte. Deixa eu puxar um pouquinho mais aqui, né? Senão não vou conseguir mesmo. Aqui, ó. Essa seria a sapata, tá? Geralmente a gente faz o quê? A gente trabalha com uma broca no meio, tá certo? Deixa eu tentar mostrar pra cá. A gente trabalha com uma broca no centro dessa sapata, beleza? Deixa eu fechar um pouquinho mais. E a sapata, pessoal, ela deve ser utilizada com ferro 3/8. A gente sempre faz uma broca no meio, que seria essa broca aqui, ó. Tá? Por exemplo, aqui eu quero fazer uma sapata aqui, eu vou trabalhar com ela aqui, ó. Certo? Aqui, ó. Olha lá, certo? E em muitos casos a gente trabalha com o quê? Com brocas auxiliares, que são brocas que a gente faz aqui nas pontas aqui, ó. Tá vendo? Essas duas brocas aqui, ó, tá? Essas duas aqui, elas podem morrer dentro da sapata. Essa outra no meio é essa broca que vai dar seguimento para sua construção lá. Entendeu? Então a sapata ela é fundamental. Qual que é a função da sapata? Basicamente o que? Atenuar, ou seja, amortecer, tá, todo esse peso da construção. Uma vez que somente a broca, dependendo da situação, ela não tem ali função estrutural, tá? Mas a sapata, o que que acontece? Ela vai auxiliar, tá, toda essa broca na questão do peso, ou seja, aquela carga de peso, ela vai evitar que essa broca ela sofra, né, um afundamento futuramente, que isso pode acontecer, tá bom? Pessoal, ficando por aqui, espero que esse vídeo, como muitos outros, tenha levado para você informação que vai te ajudar. Beleza? Ficou um pouquinho longo o vídeo, mas eu tenho certeza, para você que quer aprender, esse canal é o lugar certo. Valeu, um abraço para você, meu amigo. Só peço desculpa pela demora, mas o negócio aqui é corrido, entendeu? Mas eu sempre me comprometo com as pessoas, tá? E ajudá-las aí, tá bom? Nessa questão aí, tá bom? E se você de repente tem uma dúvida, tem uma ideia bacana, manda pra gente. A gente pode utilizar ela e pôr no canal para ajudar quem precisa. Valeu? Fui, um abraço e até os nossos próximos vídeos. Tchau, tchau!